Salve galera! Professor Tomil na área. Neste vídeo, vamos resolver um exercício envolvendo integração, mais especificamente, uma integral indefinida e também vamos calcular o valor da constante de integração. Vamos nessa então. Temos aqui o exercício, aqui está a fonte do livro do James Stewart. Muito bem. A respiração é um ciclo completo e cíclico, que começa pela inalação e acaba pela exalação. E isso tudo leva cerca de 5 segundos. A taxa máxima de fluxo de ar para dentro dos pulmões é de cerca de 0,5 litros por segundo. Isso explica, em parte, porque a função, que aqui está, tem sido frequentemente usada para modelar a taxa de fluxo de ar para dentro dos pulmões. Usa esse modelo para encontrar o volume de ar inalado nos pulmões no instante T. Muito bem, pessoal. Primeiro detalhe, essa função que vocês estão vendo aqui calcula uma taxa, fluxo de ar. Então, ele calcula uma derivada. Isso aqui é uma função derivada. E a pergunta é volume de ar inalado nos pulmões no instante T. Então, o exercício pede para que você encontre, que você calcule uma função que determina o volume de ar inalado com o passar do tempo. Então, é uma fórmula, né? Se ele quisesse o volume num determinado instante, ele ia definir esse tempo. Então, nós queremos uma fórmula que calcula o volume em função do tempo. E a fórmula dada calcula fluxo de ar, litro por segundo. Olha só, a unidade como é que ela é? Composta por outras duas unidades. Então, isso aqui é uma derivada, certo? Se isso aqui é uma derivada e a gente quer calcular uma função que vai ser utilizada só por essa unidade aqui, ó, litro, então nós temos que fazer o processo da antiderivada. Como que nós vamos fazer isso? Através do processo de integração. Muito bem. Então aqui temos, né? Essa função, ela calcula, ó, o F de T em litros por segundo, e nós queremos uma fórmula só que calcule litros. Então, aplicaremos a integração. Aí está. Certo? A integração. Em relação à variável T. Porque nós queremos agora volume em litros. Muito bem, o meio é uma constante multiplicando uma função, ele pode sair da integral. E nós vamos na nossa tabela, essa é uma integral imediata, vejam só. Uma integral imediata. Seno de um arco é o cosseno do mesmo arco. Vamos ter uma troca de sinal. E o coeficiente aqui do x vai aparecer aqui embaixo. E aqui ele permanece igual, certo? Então, de seno vira cosseno, troca o sinal e aqui embaixo temos o coeficiente da variável. Então, vamos nessa. Ó. O meio saiu da integral porque está multiplicando, o princípio da linearidade. Fica aqui. Seno vira cosseno. E o coeficiente da variável, que no caso é t, vem aqui na parte de baixo e o sinal de menos. Ó, 2π sobre 5 aqui está. E a constante de integração. Sempre que some o símbolo da integral, que a integração acontece, a constante de integração surge. Muito bem, menos 1 multiplicado por 1, já deixamos o menos aqui na frente. Número, né, dividido por uma fração, é o número de cima vezes o de baixo invertido, então o 5 vai para cima, o 2π fica embaixo. Já fizemos direto aqui. E agora, finalmente, 5 vezes menos 1, menos 5, 2 vezes 2, 4π. O resto ficou como está. Já está pronta a função que calcula o volume? Quase. Para poder calcular o volume de ar inalado num determinado tempo, eu tenho que saber exatamente o valor dessa constante de integração. E para isso, uma das maneiras de calcular a constante é eu conseguir um valor de tempo correspondente ao valor de volume de ar. E a gente pode tirar essa informação do próprio problema. O problema deu essa informação que o ciclo demora 5 segundos e o fluxo máximo de ar é 0,5 litros por segundo. Com essa informação aqui e vendo lá em cima que a função é seno, já daria para fazer esse esboço aqui, ó, né?
Ó, o fluxo máximo está aqui em cima, é uma função seno. Então o mínimo vai ser aqui, porque essa função não está deslocada. Se ela tivesse um deslocamento para cima ou para baixo, ela teria um número aqui na frente, né? Somando ou subtraindo, tá? Adicionando ou subtraindo, não temos. E você poderia construir esse gráfico aqui. Esses valores, né, podem ser encontrados na própria função. Esse espaço aqui, ó, né, que é o tempo que a função precisa para formar um ciclo, que ele diz que é 5 segundos, eu posso calcular com a formulazinha do período, que é 2π dividido pelo módulo de C. E o C é esse coeficiente do T aqui, ó. Então esse gráfico que está aqui embaixo pode ser produzido através dessa função. Mas com as informações do problema, né, e um pouquinho de atenção, você poderia fazê-lo direto também, só observando que a função é seno. Daqui a gente consegue tirar uma informação com o tempo e um determinado volume, porque isso aqui é um processo de respiração. Então, o gráfico apresenta o fluxo de ar, né, entrando e saindo no processo. Então, no início e no final, notem que esse gráfico aqui é do fluxo, litros por segundo. Mas nesse momento e nesse momento, no início e no final da respiração, qual é o volume de ar que está sendo inalado? Nenhum. Então, no instante 5 segundos, que é o tempo que demora para formar um ciclo de respiração, no instante 5 segundos, o volume que está sendo inalado é zero. Eu até coloquei um Lzinho de volume, né? Desculpe, é um Lzinho de litro. Ele pode ser assim, maiúsculo, para não confundir, ou esse Lzinho tradicional. Aqui em especial, nem precisaria, porque o zero não precisa de unidade, né? Zero independente de qual unidade. Então, no final do ciclo, né, no tempo de 5 segundos, o volume inalado é zero. Você aspira e expira, certo? A gente também tem no início, justamente aqui, ó. Notem que o volume não está aparecendo aqui. Aqui é um fluxo, tá? Mas a gente consegue perceber isso analisando o gráfico e refletindo um pouquinho. Então eu peguei essa informação, podia ter pego essa também. Ó, agora substituindo na função, né? Vou pegar essa aqui, poderia ser outra também. O tempo de 5 segundos, né? E o volume de ar inalado no final do ciclo é zero, no início também. Então, esse 5 vai simplificar com esse 5. Nós teremos cosseno de 2π. Tudo isso aqui está negativo, passa para lá positivo e fica só a constante de integração. E eis que temos a constante de integração, 5 sobre 4π. Ok? Então agora a gente vai substituir novamente essa constante na expressão que a gente tinha aqui, ó, certo? Olha lá. Ó. Reescrevemos a função, né, que calcula o volume. Aqui está a constante de integração. A gente costuma, quando tem esse formato de função aqui, né, trigonométrica, ele pode ficar aqui, não tem problema nenhum. Mas o padrão que a gente já estudou aí, né, no estudo das funções trigonométricas, a gente acaba escrevendo na frente. Então, aqui está. Esta é a função que calcula o volume de ar inalado em função do tempo, com o passar do tempo. Mas como esses dois valores aqui são iguais, em distinção com o sinal de menos, eu posso colocar esse termo em evidência. E aí, 5 sobre 4π vezes 1 aqui está, e vezes o menos cosseno aqui está. Esta é a fórmula, ou a função, que calcula o volume em função do tempo. E esse volume é em litros, porque a gente tirou lá da função que calculava litros por segundo. Certo? A gente poderia calcular a constante C analisando essa função, mesmo não conhecendo a constante C. Sim, porque a gente sabe que o volume de ar inalado, o mínimo dele é zero. Então eu também poderia esboçar o gráfico da função cosseno e deduzir que esse valor aqui tem que ser igual a esse com o sinal trocado. Mas aí seria uma análise um pouquinho mais detalhada. Essa aqui é o suficiente, né? E você poderia chegar nessa informação sem mesmo ter a representação gráfica, tá? Mas ela sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Então, aqui está. Encontramos a função que calcula o volume de ar inalado com o passar do tempo. E o volume dado em litros. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais!